Então é mesmo adeus. Igor Jesus assina contrato com o Nottingham Forest ainda nesta quarta-feira, revela empresário. Botafogo fecha a contratação de Joaquim Correia, da Inter de Milão, cravam jornalistas italianos. Luiz Henrique indica que estará no Newton Santos para ver Botafogo e Ceará. Estou presente, Fogão. Isso e muito mais. Tem Redação Sport TV, tem Seleção Sport TV, tem ESPN, tem muita coisa para vocês aqui agora. Então assista comigo esse vídeo, esse react, e depois conversamos sobre os assuntos que envolvem o mercado de transferências, o mercado da bola do Fogão e o jogo contra o Ceará de logo mais. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e principalmente, cara, esse canal levou 2 strikes já de dia 22 de abril e agora dia 30 de maio. Se até o dia 22 de junho nós não levamos nenhum outro strike, show de bola. Se vier mais um strike nos próximos 18 dias, mais um strike, esse canal desaparece, nunca mais volta. Perdemos o contato aqui com vocês que gostam do nosso conteúdo. Então, se você curte o conteúdo aqui desse canal, aqui embaixo tem o link do nosso canal Reserva, o 2.0. Tem vários links, tem que dar Jet Sport, do nosso Instagram, se quiser, segue lá também, é bom você seguir a gente. Tem o canal de React Torcedores, que eu quase não estou mexendo, mas tem o canal, tem o link do nosso canal 2.0 aqui, o Tio do Fogão. Então, se inscreve lá, para você, caso esse canal desapareça, por lá você vai ter acesso aos nossos conteúdos. Se esse canal não desaparecer, manteremos esse aqui com conteúdos mais longos, vídeos maiores, e o de lá com vídeos de 15, 20 minutinhos no máximo, e aqui com vídeos de meia hora, 40 minutos, pouco mais que isso, para quem gosta de vídeos mais longos, tá bom? Mas não se esquece, se inscreve no canal Reserva, por favor. Se você gosta da gente, se inscreve lá, tá? Vamos partir pro vídeo e depois a gente conversa. Então tem bastante coisa. E o Botafogo, hein, Jufô? Já apresentando reforço, mas os botafoguenses torcendo para peças importantes também não deixarem o clube. É isso, Bruno. Botafogo já se preparando também para o Mundial de Clubes, vai até a Califórnia, como vocês disseram, estreia contra o Seattle Sounders, depois um jogo tranquilo contra o atual campeão da Champions League, o PSG, e encerra a fase de grupos contra o Atlético de Madrid, um grupo bem difícil para o Botafogo, que hoje tem o último compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará, aqui no Newton Santos. Se vencer, salta para a 6ª colocação e quer ficar o mais próximo possível ali do topo da tabela antes da viagem para os Estados Unidos. Pensando no elenco, John Textor já contratou aí a joia argentina Montoro, que veio do Vélez, assinou até o final de 2029, 9 milhões de euros, uma joia bastante cobiçada por clubes da América do Sul e também da Europa, e o Botafogo com esse projeto da Eagle acabou atraindo bastante o meia, com uma promessa talvez de ir pro Lyon, se desenvolver também aqui no Botafogo e ser vendido para outro clube depois. Já é uma primeira peça que chega agora para reforçar o elenco. E visando também as saídas do Igor Jesus, do Cuiabano e do Jair, que estão muito próximas, o Botafogo vai ao mercado para repor essas peças, principalmente o Igor Jesus, que é um pilar nesses times. E uma das peças que está aí no radar do Botafogo em negociação avançada é o Arthur Cabral, um centroavante brasileiro que atualmente está no Benfica, sem muito espaço, tem passagem por Fiorentina, Basel, fez muitos gols nesses dois clubes, mas no Benfica acabou não conseguindo desenvolver o futebol, já chegou a ser convocado para a seleção brasileira, e é uma peça que o Botafogo olha com carinho para a vaga de Igor Jesus. Além do centroavante, John Textor também quer um ponta, e aí tem 2 opções: o Joaquim Correia, que estava no elenco da Inter de Milão, vice-campeã da Champions League, está com o contrato encerrando agora, o argentino, e também o Bernardeschi, que está na MLS, ele que tem passagem por Juventus, Tottenham também, um jogador muito experimentado, que o Botafogo está de olho e pode ser que negocie para a segunda metade da temporada, assim como na temporada passada, onde deu muito certo. O Botafogo quer contratar peças para reforçar o elenco na segunda metade e dar o gás final pelos títulos brasileiro da Libertadores, quem sabe até do Mundial também, né, Bruno? Ué, por que não? Tá indo pra cabeça, O grupo né? é difícil também, Muito né? difícil, ainda mais agora, né? Situação mais calma, bem mais calma, vivem hoje Botafogo e Ceará, que se enfrentam numa missão G6. Quem ganhar o jogo entra na zona de classificação da Libertadores, desbanca o Bahia do G6. O jogo é no Newton, Botafogo
Está super bem como visitante, ainda não perdeu sob o comando, como mandante, melhor dizendo, ainda não perdeu como mandante sob o comando do Paiva no Newton Santos. São 8 jogos, 7 vitórias e um empate na soma das competições. E hoje não terá o Savarino nesse confronto diretaço. Cara, vou dizer que a surpresa desse confronto é o Ceará, né? Depois de 11 rodadas, está brigando por vaga na Libertadores, ou pelo menos por posição de vaga na Libertadores. Assim, quem vencer chega ao G6, mas a conotação é diferente, dependendo de quem vai chegar. Se o Botafogo vence o jogo, chega a 18 pontos e entra no G6, é um Botafogo que vai para essa paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, pensando que na volta o Botafogo pode retornar à briga pelo título, encostar nos clubes que estão lá na frente, Palmeiras. Posso dar um asterisco, claro. Sem querer te atrapalhar? Eu acho que depende um pouco, né, da questão da janela. Não, do sim. Que pode acontecer, não, eu digo né? em termos de pontuação. Sim. Em termos de pontuação. Botafogo vai com 18 pontos ali, numa diferença razoável para o Flamengo, líder da competição. A gente está vendo a tabela. Botafogo chega a 18 e vai para uma diferença de 6 pontos. 2 jogos contra o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então, o Botafogo voltaria para o Campeonato Brasileiro, lá em julho, pensando, tem 6 pontos aqui para a gente cortar para tentar brigar pelo título contra o Flamengo. O Ceará, se chega na 6ª posição a 18 pontos nesse momento do Campeonato Brasileiro, a conotação é diferente. É pensando que foi criada uma gordura, pensando no que é o grande objetivo do Ceará na temporada, que é a permanência na elite do futebol brasileiro. Mas é um jogo aí que eu acho que é capcioso aí pro Botafogo. E é incrível que a campanha do Ceará ela é boa por aquilo que ele faz em casa. Como visitante, o Ceará não ganhou ainda. Não, ganhou do Santos semana passada. Foi a primeira... O Ceará? Ceará. Perdão, eu estava falando do Botafogo. Não, verdade. O Ceará, como visitante, não ganhou ainda. São 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Mas olha, ele conseguiu, por exemplo, eu até comentei esse jogo, o jogo contra o Bragantino. O Bragantino era o que eu ia falar. O Bragantino é super forte, coisa e tal. Sofre um empate lá no final. Exatamente, né? Então, assim... Não... Abre 2-0, né? Abre 2-0, toma 2-1 e depois toma um empate no final do jogo. O Botafogo está em várias frentes nesse momento, né? Com a sua torcida preocupada em várias frentes. O Campeonato Brasileiro, com o jogo hoje, podendo chegar à zona de classificação da Libertadores. O Mundial, que começa semana que vem, no grupo mais difícil do Mundial, com PSG, Atlético de Madrid e Inter Miami. Não tem uma molezinha nesse grupo. E o PSG, enfim, sabemos o que é enfrentar o PSG, campeão europeu. Tem a frente da janela. Né, as idas e vindas, porque se o noticiário do Botafogo fala em perder atletas como Igor Jesus e Cuiabano, tem gente chegando também. O Botafogo fez um anúncio do Álvaro Montoro, cara, e foi um anúncio muito divertido, porque fala-se que o Flamengo tentava também contratar o jogador e o Botafogo brincou com isso no anúncio do seu mais novo reforço. Dá uma olhada. Buenos dias, Alvaro. It's John Texter. I'm so excited to welcome you to the Botafogo family. I've seen your games. I've watched your film. You have exactly what we're looking for. It's going to be so much fun. You are one of the chosen, and I'm so happy you're joining us. O pessoal se impressionava com a cara de 14 anos do jogador que tem 18. Né? E o número desconhecido é a referência que eles fazem a um rival que supostamente teria procurado o atleta. Pô, divertida a chamada ali, divertido o anúncio. E o Almada também tinha uma carinha também de, não digo 14, mas 15, quando chegou ali, né? E olha o que ele fez, né? É meio que uma aposta, né? Como era o Santi também, né? Que até agora não conseguiu jogar. Né? Mas é mais jovem, né? Montoro é bem mais jovem, 18 anos só, jogador que estava aparecendo muito bem no Vélez.
E o Botafogo tem feito algumas contratações já há algum tempo pensando, né? Nisso também, pensando em futuro, pensando em mercado. A própria contratação do Jair e do David Ricardo, que acabaram virando titulares, não era pensando em eles serem titulares para essa temporada, mas era pensando em desenvolvimento, pensando em também, futuro. quando chegou, foi para entrando aos poucos, e aí no ano seguinte... Mas é que eu digo pela questão da idade. Sim, mas eu acho que o Botafogo tem contratado assim também, né? Sim. Trazendo gente, às vezes, não para vingar amanhã, mas para ir trabalhando o jogador. A questão é que, como ele pode perder atletas importantes na janela, e eu vou destacar o Igor Jesus, que hoje é o principal jogador do time nessa temporada, o Igor Jesus, o torcedor está de olho. Pô, se perder o Igor Jesus, como é que faz? Tem o Arthur Cabral, né? Exato, o GE traz hoje informação de 2 atacantes que o Botafogo pode anunciar na janela. Um deles é o Arthur Cabral, centroavante de 27 anos que está no Benfica. É um cara de força, faz sentido. É um cara que parece ter a cara de Botafogo, esse Botafogo, né? Eu acho um bom jogador, cara. Né? Para padrão assim, de futebol brasileiro, bom jogador. Assim, cara. A gente não imaginava que o Igor Jesus fosse chegar no futebol brasileiro e fosse eu nem conhecia passar em seleção, eu chegar nunca tinha em seleção brasileira. O Cabral já chega no futebol brasileiro tendo um nome ali passado por um grande clube do futebol europeu, do futebol português. Então, assim, cria-se uma expectativa. E tem um outro nome também que eu estava vendo aqui agora, o Joaquim Correa. O Joaquim Correa da Inter de Milão. Atacante argentino. Jogador mais experiente, pode ser um segundo, a gente está vendo aí a notícia, pode ser um segundo atacante, pode jogar mais aberto, pode até fazer às vezes ali de camisa 9. Jogador que, inclusive, de seleção argentina, disputou a Copa América de 2021. Seria uma excelente contratação do Botafogo também. Não, e assim... E vamos esperar se tudo isso se confirma. Todos os passos que o Botafogo dá no mundo dos negócios não são passos dados especificamente pelo Botafogo, são passos dados pela holding do John Textor, né? A Igor. Então, esse é um negócio que, caso se concretize, da ida desses jogadores para o Nottingham Forest, que envolveria, por exemplo, a ida do Cuiabano, do Igor, tem mais um jogador. E do Jair, exato, para o Nottingham Forest, que pagaria 35 milhões de euros para a holding, né? Mais a ida do Danilo, ex-Palmeiras, um jogadoraço para mim, tá sumidaço, se lesionou, jogou pouco no Nottingham Forest, mais a ida do Danilo para o Lyon. Mas insisto, a ida de um jogador para o Lyon é um jogador que também pode estar no radar do Botafogo em algum momento, porque todos os passos que são dados pela holding e não pelo Botafogo especificamente, não pelo Lyon. Então, assim, parece muito ruim perder Cuiabano, Igor Jesus e Jair, mas quando você começa a pensar, mas vem 35 milhões de euros, mais o Danilo, você já começa a falar, então não é um negócio tão desastroso assim. O Arthur Cabral, eu acho que tem condições de substituir o Igor Jesus. E ontem a gente estava... Característica diferente. Sim, mas eu acho que é um jogador, assim, de um nível... Para atuar no futebol brasileiro, eu acho que é um nível alto. Qual o nome do rapaz que estava com a gente ontem no Tá Na Área? Que ele deu uma informação muito importante, perdão, eu esqueci. O Sérgio, do Botafogo? Era o Sérgio, exato. O Sérgio comentou... Sérgio Santana. O Sérgio Santana. Ele comentou sobre a questão dele vir para jogar, né? Até porque o Igor Jesus, até comentei ontem também no Tá Na Área, que eu achei que ele foi prejudicado na seleção brasileira muito pelo contexto também desse primeiro trimestre da equipe do Botafogo, né? Coletivamente. Mas ele é uma peça muito importante no ataque, porque ele é um jogador que ele tem característica de ser um pivô, né? Uma característica de atacar espaço. Ele é muito bom no duelo aéreo, é um cara diferente, é o cara do desafogo. E o Juan, que foi contratado para ser o substituto, não consegue ainda. O Juan Cruz não consegue entregar ainda isso, né? Isso aí fica muito óbvio. Elias Manuel também não. Então a ideia seria trazer o Arthur Cabral para vir para jogar. E é uma característica, um perfil de compra diferente, inclusive, né? Então é um cara para suprir assim que o Igor sair, pro Arthur Cabral vir chegar para vestir a camisa e já pronto, digamos assim, né? Que é diferente até do caso do Igor Jesus, porque o Igor Jesus, quando chegou, não se imaginava de cara que ele seria. O titular da posição era o Tiquinho. Ele chegava para ser o cara ali, reserva imediato, que poderia brigar por posição com o Tiquinho Soares. Acabou que o futuro mostrou que ele se tornou o titular absoluto da posição. E foi até para a seleção brasileira. Exato. Sendo um dos... Ele e Matheus Cunha, dos únicos centroavantes que marcaram um gol nessas eliminatórias com a camisa do Brasil. Bom, o Renato Paiva jogou contra o Santos, enfrentou o Santos domingo, né? Na véspera, ele certamente estava assistindo a final da Champions, não só porque é um treinador europeu, e treinador europeu tem... Treinador do mundo inteiro tem que assistir a um jogo desse tamanho,
né, a final da Champions League, e também porque o PSG é adversário do Botafogo no Mundial. Vê o que ele falou depois da paulada que o PSG deu na Inter de Milão sábado. Não tive a oportunidade de ver o jogo, mas de facto é um resultado absolutamente anormal, porque é uma final de uma competição destas. Estou imensamente feliz pelos três meninos que lá tenho, com quem trabalhei, o Gonçalo Ramos, o João Neves e o Pacho, que nós lançámos no Del Valle, quando ele ainda não jogava. Fiquei de facto muito feliz, não posso esconder que torcia muito para que ganhasse o Paris Saint-Germain, e digo-te, isso é o que, enquanto treinador do Botafogo e futuro adversário, é de facto aquilo que me preocupa. Não só a qualidade deles, não só a contundência deles, a qualidade individual, mas acima de tudo, como eu já tinha dito na Sport TV durante esta semana, nós vamos encontrar no nosso grupo duas definições claríssimas de que é uma equipa de futebol, que é o Paris Saint-Germain e é o Atlético Madrid de Simeone, que já é há muito tempo uma verdadeira equipa. Tenho muito respeito pelos coletivos, tento que a minha equipa seja coletiva, tento que a minha equipa coletiva promova as individualidades e, portanto, como eu disse, é uma montanha muito grande para subirmos, mas também, como eu já disse, alguém subiu o Everest um dia quando se pensava que era impossível e nós vamos atrás disso. Pô, não me quebra, treinador. Não viu o jogo ao vivo, mas certamente foi ver o VT depois, né? Espero que sim. Os grupos do Mundial estão aqui, ó. Grupo A tem Palmeiras, cabeça de chave, Porto, Al Ahly do Egito e Inter Miami. Grupo B, para mim disparado o grupo mais difícil do Mundial. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e o Seattle Sounders dos Estados Unidos. PSG no sábado foi coroado com a tríplice coroa da temporada europeia, Campeonato Francês, Copa da França, Champions. Algo que é muito raro de acontecer no futebol europeu, e eles fizeram. O Dembélé é o artilheiro do time. Como a gente falava aqui no começo, um dos candidatos, fala-se muito na Europa que ele tem chance de ganhar a bola de ouro esse ano. 58 jogos, 43 vitórias na temporada, 8 empates e 7 derrotas. Eles marcaram 152 gols na temporada. Acho que é um currículo, um cartaz que assusta a quem tiver que enfrentar isso aí no Mundial de Clubes. O Atlético de Madrid, que parou para o Real Madrid na Champions, não conquistou nenhum título na temporada. Ficou em terceiro no Campeonato Espanhol, atrás do Barça e do Real Madrid. Está direto na Liga dos Campeões do ano que vem. Agora, é um time que, assim, eu vi fazer bons jogos. Esse contra o Real Madrid foi no detalhe, né? Foi nos pênaltis, a eliminação. É um timaço também. A equipe copeira também, né? Não, sim. É um timaço. O Atlético disputou título, né? Ele estava disputando o título. Sim. Aí na reta final perdeu o fôlego, mas estava disputando o Julián Álvares fazendo uma baita de uma temporada, assim, é um timaço. O Simeone tem o time na mão, o Giovanni Simeone, que está jogador, inclusive, da seleção argentina também. Griezmann. Fazendo bons jogos. Depou. É um timaço também. É um timaço. Eu acho que é um timaço também. O Simeone é o treinador mais longevo do Mundial de Clubes, né? Ele dirige o Atlético desde 2013. Não há nenhum treinador que dirige um clube neste Mundial há tanto tempo quanto o argentino. Assim, Fala, galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio,
10 para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. De um clube que vai ao Mundial, que é o Botafogo, e tem, né, um desafio logístico hoje, enfrentar o Ceará antes da viagem. Importante para os dois times, né? Quem vencer entra no G6. Sim. Né? E se houver empate, os dois ficam ali na parte do meio da tabela. O Ceará faz um excelente começo de temporada, né? Um primeiro semestre talvez acima da expectativa de um time que estava voltando da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo joga e viaja, não é isso? Joga e viaja no domingo, eu acho. Não tenho certeza do dia certo. Jogo atrasado da 10ª rodada. Sim. Única dúvida ali do lado do Botafogo na zaga entre David Ricardo e Barbosa, que tem processo de recuperação, né? O Cuiabano não deve jogar também, Matheus Martins não volta, Savarino não está com a seleção venezuelana, e aí pode ser que o Santi Rodrigues entre em campo ali hoje. Um jogador que tinha muita expectativa nele, começou o ano muito mal e vem crescendo na temporada. Acho que esse duelo de hoje, apesar da boa campanha do Ceará, o Botafogo é favorito porque são dois times que estão muito bem em casa. O Ceará se dá muito bem em casa e o Botafogo também. Então o Botafogo, como joga em casa hoje, acho que tem um favoritismo aí para conseguir isso. Eu acho que no fim das contas daria um bom fechamento para essa primeira parte do trabalho do Renato Paiva, que já chegou a ser muito questionado, né? Eu mesmo, em algum momento ali, achei, depois daquela vitória contra o Carabobo, especificamente, que o time jogou muito mal, que talvez o Renato Paiva não chegasse a esse ponto. Se ele conseguir vencer hoje, termina a parada dentro do G6 do Brasileirão, ainda que seja a 6 pontos ali da liderança, há muito campeonato ainda. A gente está falando do atual campeão brasileiro, então tem sempre que, mesmo com todas as mudanças, considerar ali que pode ser um postulante na briga mais ali em cima, mas pode ser postulante à briga para G4 também. Classificado na Libertadores, se deu razoavelmente bem no sorteio, eu acho. A LDU era um dos adversários menos complicados para se pegar. E na Copa do Brasil também classificado, pega o Bragantino. Então o Botafogo vai para essa pausa bem. A questão é qual Botafogo voltará do Mundial de Clubes, né? Outro dia a gente estava falando aqui que 3 dos 4 clubes brasileiros que disputam o Mundial deixaram tudo bem encaminhado, né? Estão nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, classificados na Copa do Brasil e nas competições sul-americanas, né? O Fluminense está na Sul-Americana, passou em primeiro lugar no grupo, Flamengo e Palmeiras também avançaram. O Botafogo já ticou essas 2 casinhas. Sim, falta essa de hoje. Falta estar no G6, que se vencer o jogo de hoje. E pode ser muita despedida, né? Pode ser despedida de Igor Jesus, o Cuiabano pode ser que nem se despeça da torcida em si, né? Ainda tem o Mundial. Esses jogadores todos disputam o Mundial. Disputam o Mundial. São 3 jogadores envolvidos em negociação com o Nottingham Forest, né? Igor Jesus, Cuiabano e Jair. Isso. E ainda tem aí especulações sobre o Gregory no Al Rayyan do Catar, time do Arthur Jorge, que também pode ser outro jogador que saia. Qual Botafogo vai voltar do Mundial também tem a ver com os reforços que estão chegando, né? Tem o Montoro, o reforço do Vélez Sarsfield, que foi anunciado ontem, garoto de 18 anos. Os elogios que chegam... Montoro. Os elogios que chegam do Vélez são ótimos, né? Diz que é um ótimo jogador. E outros também. Pode voltar Gatito agora, porque o Léo Link está machucado. Fala-se do Arthur Cabral do Benfica, Arthur Cabral do Benfica seria uma substituição ao Igor Jesus. Igor Jesus. Isso. O Montoro... Essa é a nota do GE. Globo sobre o Arthur Cabral. Sim, tem 2...
pro ataque especificamente, o Botafogo pelo menos tem 2 especulações que podem virar boas notícias. Acho que essa é uma boa notícia. Acho que o Arthur Cabral no futebol brasileiro tem muito a mostrar ainda. Não é um jogador do mesmo estilo do Igor Jesus, não tem tanto físico, mas é um finalizador melhor. Acho que talvez no Benfica ele não tenha tanto espaço mais, mas agora possa ter. E o outro jogador, que é um jogador mais de lado de campo, que também está sendo especulado, é o argentino Joaquim Correa, da Internacional de Milão, que é um atacante mais de lado de campo, muito bom jogador. Acho que seria, para o Botafogo, seria ótimo ali para jogadores que possam emular o que, por exemplo, o Luiz Henrique fez no ano passado. E esse jogador, para mim, ele mostra o tamanho do desafio dos times brasileiros no Mundial de Clubes. Porque se ele chegar no Botafogo, ele chega como um dos grandes reforços da temporada. Ele jogou no último jogo da Inter de Milão, foi reserva, entrou, fez um gol contra o Como, quando a Inter ainda disputava o título com o Napoli, né? Mas aí chegou na final da Champions League, ele viajou, foi para Munique, tudo, não ficou nem no banco. Nem no banco da Internacional, que perdeu a final por 5-0. O Botafogo vai enfrentar o PSG agora. E se chegar, é titular absoluto no Botafogo. Então esse é o tamanho do abismo entre Botafogo e Internacional, por exemplo. Imagina entre Botafogo e PSG. Arthur Cabral hoje sem espaço no Benfica, João? Sim, ele não foi muito bem no Benfica. Teve lá 2 temporadas e nem o Roger Schmidt, que foi o primeiro treinador que trabalhou com ele, alemão, nem o Bruno Lage, que passou pelo Botafogo, o utilizaram muito. Era sempre segunda, terceira opção vinda do banco. Acabou por, nessa temporada, na Liga Portugal apenas, números de lá, 21 jogos, 3 gols é pouco. E esses 21 jogos é entrando sempre, quase sempre no segundo tempo. Foi um pouco de desilusão, porque quando ele foi comprado, ele vinha como para ser o camisa 9, o cara que vinha da Fiorentina, com bom estatuto, com bons números, tinha brilhado no campeonato suíço, mas acabou por não triunfar. Não sei se o problema foi ele, se o problema foram os treinadores, mas a verdade é que veio um pouco em baixa e o Benfica quer realmente negociar. E aqui no Brasil, se existe essa relação, né, que o Thales destacou aí dos brasileiros com os europeus, ela é inversa de brasileiros com outros países sul-americanos, né? Por exemplo, o Botafogo anuncia o Montoro, né, quando ele acaba de se destacar pelo Vélez, né? Clubes brasileiros vão lá e pegam mesmo, não tem conversa. Vamos rodar o vídeo do anúncio do Montoro. Buenos dias, Alvaro. It's John Texter. I'm so excited to welcome you to the Botafogo family. I've seen your games. I've watched your film. You have exactly what we're looking for. It's going to be so much fun. You are one of the chosen, and I'm so happy you're joining us. Bom, a voz do vídeo era a do John Textor mesmo, né? Fácil de reconhecer. E aquele número desconhecido ali? Aquele número desconhecido ali foi uma inteligente provocação ao rival, né? Tem a história que o Flamengo poderia ter tentado atravessar a negociação, o Flamengo disse que não, que o Vélez que procurou o Flamengo e o Flamengo se assustou com os valores ali. Mas o Botafogo aproveitou para gastar ali um pouquinho, ele recebe a ligação que seria do Flamengo e dá o end ali, né? Dá o dedinho pro Flamengo. Então é definitivo, o Igor Jesus fará seu último jogo pelo Botafogo hoje no Newton contra o Ceará às 20 horas, horário de Brasília, transmissão do Prime Video. Né? Segundo aqui o Vene Casagrande, né, que a fonte é o empresário do jogador, né? Aspas para o Vene Casagrande. Torcedores do Botafogo, vocês podem fazer a despedida hoje mesmo. O empresário dele acabou de me confirmar. Estou chegando ao hotel para assinar com o Nottingham Forest. Né? Então, os rumores que eram muito fortes se confirmaram. E daqueles 34, 36, 40, que seja, milhões de euros, são realmente 20 milhões de euros, cerca de 129 milhões de reais na cotação atual, mais bônus por Igor Jesus, que assinará um acordo de 5 anos com o clube de Georgios Marinakis, né? Algo assim, é Marinakis o nome do grego, dono do Nottingham Forest. E agora é aguardar, ver como é que vai ser a questão do Jair e do Cuiabano, que também estão envolvidos nesse negócio, nesse pacotão do Botafogo para o Nottingham Forest. E Igor Jesus, seja muito feliz, torço para que você não fique, né, enfurnado na reserva, ou, sei lá, num time ruim,
mal estruturado, que não te permita fazer bons jogos. Torço para que você vá para a seleção brasileira assim, vá para a Copa do Mundo e seja muito feliz. Você é ídolo do Botafogo. É sim um ídolo. Quem discordar, dane-se. Assim como discordam que o Marlon é ídolo, que o Luiz Henrique. Dane-se, dane-se. Você é ídolo, merece as homenagens que forem necessárias hoje. E que, pô, por favor, que tenha The Last Dance ou The Last Kamehameha hoje no Newton, pro povo ir à loucura e se despedir em grande altura, né, em grande estilo de você. Bom, e segundo está informando aí a mídia italiana, o Joaquim Correa, centroavante da Inter de Milão, já foi da seleção argentina, tem seus 30 anos, se eu não me engano, que vai ficar livre no mercado ainda no final desse mês, no dia 30 de junho, se eu não me engano, ele fica livre, né? Ele estaria acertado com o Botafogo, é o que diz, né, os jornalistas italianos Gianluca Di Marzio e Matteo Moretto, né, da Sky Sport italiana. Bom, é um bom jogador, tá? Um belo atacante. Já, pô, para o cara ter figurado em seleção italiana não, seleção argentina, italiana é o Bernardeschi, que também está sendo ventilado, é porque ele já jogou muita bola já. Porque a seleção argentina, assim como é a seleção brasileira, a seleção espanhola, essas grandes seleções, para você ir para a seleção, você tem que ser um pouquinho acima da média. E ele já chegou em um patamar de fazer ótimos jogos pela Inter de Milão, né? Se eu não me engano, ele jogou... Você lembra qual foi o outro time italiano que ele jogou? Agora não estou me recordando, não. Mas é um atacante interessante, né? Chegaria sem custos para o Botafogo. Mais uma daquelas, vamos dizer assim, mapeadas do mercado que o nosso scout é maravilhoso em encontrar boas aquisições grátis, como foi o Alan, como foi o Barbosa, como foi o Bastos, como foi o Igor Jesus, como foram o Alex Telles e vários outros. Então, se realmente vier, ele e o Arthur Cabral, já estamos num nível bem interessante de centroavante para a temporada, né? Perdemos o Igor Jesus, estamos repondo aí com, vamos dizer assim, o Joaquim Correa. Aí, além disso, ainda vem o Arthur Cabral, que para mim tinha que vir um centroavante além do Igor Jesus, mesmo que ele ficasse, porque não dá para contar com o Elir Manuel, com o Juan Cruz, e eu diria até o Mastriani também, não dá para contar. Se você tem que investir a sua esperança nesses caras, vai se estrepar. Então, pelo menos com dois centroavantes de um nível alto, um nível para o Brasil bem alto, ambos são de um nível bem alto para o Brasil, o Botafogo está aí elevando o nível do seu elenco. Mesmo perdendo o Igor Jesus, né, está elevando o nível do seu elenco em questão de opções. Sai de um brabíssimo Igor Jesus para dois bons centroavantes que podem vir a fazer atuações tão boas quanto o Igor Jesus, que vale lembrar, hoje é ídolo, é craque de bola, é monstro, mas quando chegou aqui não era ninguém. Então, contaremos aí com a capacidade do Botafogo de potencializar grandes jogadores para fazer de Joaquim e Arthur Cabral grandes centroavantes no nível nacional. Vale lembrar, né, que quando eu falei que ele jogou a seleção argentina, ele chegou a ser convocado para a última Copa do Mundo, mas foi cortado devido a uma lesão, né? E acabou por ironia do destino, né? Ironicamente, o destino botou o Thiago Almada no lugar dele, e aí foi nosso Bacholinha campeão do mundo com a seleção argentina, né? Ele aqui do Estudiantes, jogou na Sampdoria, era Sampdoria. Na Sampdoria, no Sevilha, na Lazio e também teve passagem rápida pelo Olympique de Marselha. É um jogador que claramente vai agregar muito no Botafogo. Ele faz muito mais o falso 9 do que o centroavante de área, mas também convenhamos que o Igor Jesus também é muito mais um cara de fora, jogar fora da área, do que jogar só enfiado dentro dos zagueiros. Então, acho que ele supre mais a questão da reposição ao Igor Jesus do que o Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um cara para ele repor, vamos dizer assim, um cara lá dentro de área, como por exemplo era o Diogo Costa, né? É um cara homem de área. Ele é o Arthur Cabral. Agora o cara de sair da área, de fazer a transição, vir no canto, vir atrás, puxar a bola e tal, tirar zagueiro dentro da área, liberar espaço para transição, é o Joaquim Correa. Luiz Henrique indica que vai ao Newton Santos ver Botafogo e Ceará. Estou presente, Fogão. Eu vi esse comentário que ele fez num dos posts do Botafogo, né? Foi hoje.
esse post. O Luiz Henrique, cara, ele claramente ele virou botafoguense. Ele não sai, sempre que ele pode, ele tá aqui no estádio vendo o jogo, ele tá nas redes sociais do Botafogo, ele comenta quase tudo que o Botafogo posta. É aquela coisa, ele queria, né, voltar para a Europa, mas ele não superou ainda esse descolamento com o Botafogo. Ele claramente, assim que pintar uma chance, por um acaso estiver embaixo na Europa e quiser voltar, eu tenho a certeza que ele não pensará em Fluminense. E Flamengo, já quis ele não pensar no Flamengo, ele pensará logo de cara no Botafogo. Se o Botafogo não puder pagar por ele, ou coisa do tipo, aí é outra história. Mas ele vai pensar de cara no Botafogo. Duvido que ele venha para outro clube do Brasil, pelo menos na primeira opção, que não seja o Botafogo. Né? Ele comentou num post de divulgação do jogo Botafogo e Ceará, que foi bem maneiro, né? Tipo um videogame, tipo um fliperama, né? Assim, em gráfico de minigame, de Game Boy. Ele falou que estaria presente. Já esteve aqui dando sorte pro Botafogo no jogo contra a Laú. O Pantera é pé quente, o Pantera é ídolo e o Pantera estará presente no Newton hoje. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Lembrando vocês, esse canal tomou 2 strikes já. O segundo foi agora dia 30 de maio. Se até o dia 22 de junho, que é quando vence o primeiro strike, levarmos outro, né, a gente perde o canal. E é por isso que você precisa se inscrever aqui embaixo no nosso canal Reserva. Então você vai ver vários links. Tem a Jet Sport, tem nosso Instagram, tem o canal React Torcedores, né, e tem o nosso canal Reserva Notícias do Fogão 2.0. Lá temos vídeos também, assim como temos aqui, de react, de informações sobre o fogão. Vídeos um pouco mais curtos do que aqui. O pessoal reclamava muito de serem muito longos os vídeos daqui nesse canal. Então fizemos lá vídeos um pouco mais curtos, para quem gosta de vídeos mais dinâmicos. E se por acaso esse canal cair, lá será o canal oficial da gente. Se esse se mantiver vivo durante mais algum tempo, nós teremos vídeos longos aqui e vídeos curtos lá. Tá bom? Pessoal, aqui em cima tem o Live Pix. Ali no cantinho tem o nosso e-mail de contato, que também é o nosso Pix, tá bom? Quiser mandar mensagem pra gente por lá, chamando a gente pra uma live, ou pra um evento, ou propondo uma parceria pra fazer um jabá, um merchan aqui no canal, mande por lá, que a gente troca uma ideia assim que possível. Tá? Temos 4 planos de membros, de 3, de 15, de 5 reais. Tá? Lembrando que se você for membro do canal, você ganha um cupom extra na Jet Sport, que só os membros têm direito. Qualquer um pode usar o cupom Notícias do Fogão 10 para ter 10% de desconto. Você terá um desconto acima desse. Só se você virar membro. Lá na área de membros já está o cupom correndo. Quem é membro já tem acesso e está usando. Tá bom? Pessoal, fico por aqui. Lançou a camisa nova, então logo mais, nos próximos dias, quem sabe já tenha a camisa nova na Jet Sport. E aí, fica ligado para não perder a sua chance de ter um manto do Botafogo trajadão assim que possível. Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!